Que pipocada histórica. É assim que a gente pode definir, é assim que a gente pode começar a falar sobre esse assunto. Muito bem-vindos de volta, eu sou o Bruno Luque, esse aqui é o meu canal, onde nós vamos falar hoje sobre esse Argentina e Inglaterra, semifinal da Copa do Mundo, até de seleção brasileira hoje, porque era pra gente ter, era pra ser a gente, não foi, né? Bom, assunto para outro vídeo, não foi. Estamos na reta final da Copa, só temos mais a disputa do terceiro lugar e a final entre Espanha e Argentina, e a Inglaterra deixou escapar pelos dedos e football is not coming home, England is going home, e a Inglaterra num jogo cheio de camadas acabou perdendo para a seleção da Argentina. Eu coloquei aí na thumb do vídeo o termo camisada histórica. E camisada é uma coisa que a seleção brasileira já fez muito, que o meu time do coração, São Paulo Futebol Clube, já fez muito também. E é basicamente um time ganhando na força da camisa, né? No peso da camisa. Ganhando com a história, ganhando porque o outro time fica acuado, fica com medo, e foi basicamente o que a Argentina fez. A Argentina ganhou da Inglaterra na camisa, ganhou na camisada. Foi uma atuação de uma equipe covarde contra uma equipe que não morreu. Se tem muitos méritos numa equipe que não morre, é o puro suco do ancelotismo, né? Que a gente não fez, que a gente não teve com o próprio Carlo Ancelotti, mas é o puro suco do futebol espanhol, do futebol latino, da cultura do não morrer, nunca morrer. A Argentina, nessa Copa do Mundo, precisou de muito pouco para poder vencer os seus jogos. Venceu todos ali no bico do corvo, na fase eliminatória, no caso. Venceu tudo ali no bico do corvo, na bacia das almas, e aos trancos e barrancos chegou na final da Copa. Mas precisou de muito pouco para vencer. A Argentina foi pior que todos os seus adversários na maior parte do tempo. Na maior parte do tempo do jogo, não vou dizer que contra o Cabo Verde foi um problema mais que eles se assustaram, tal, mas tirando o Cabo Verde, eles foram piores que o Egito durante a esmagadora maioria do tempo. Eles foram piores que a Suíça. Ali, desde o gol da Suíça até a expulsão, eles foram piores que a Suíça, e eles foram piores que a Inglaterra por 60, 70 minutos de jogo. Então, a Argentina foi pior que os seus adversários por mais tempo, e mesmo assim venceu eles, porque tem um ataque efetivo, porque tem uma defesa que não morre, porque tem um meio-campo que briga, principalmente um time que valoriza muito o meio-campo, e porque tem um cidadão, um extraterrestre no time, que tira um coelho da cartola há muitos anos. Tá há mais de 20 anos tirando o coelho da cartola e mantendo o seu time vivo, que é o Lionel Messi. E que achou uma baita assistência para classificar a Argentina para a final da Copa do Mundo, a terceira final de Copa que o Messi vai jogar. Falando do jogo em si, um primeiro tempo muito mais brigado do que jogado, um primeiro tempo com muito mais cara de Libertadores do que de Champions League, se é que dá para entender falando desse jeito. A Argentina quis afetar o mental dos ingleses, alguns ingleses que têm mais currículo, que têm mais nome, por exemplo, o próprio Jude Bellingham, não caiu na pilha dos argentinos, porque sabe, né, que aquilo ali é pilha, é de jogo, eles estavam tentando entrar no mental deles, mas alguns outros ingleses que têm menos rodagem no futebol acabaram, né, devolvendo, dando porrada também nos argentinos. Então foi um jogo brigado, e era o jogo que a Argentina queria no primeiro tempo, era o jogo que a Argentina queria. Mesmo assim, foi um primeiro tempo, tecnicamente falando, muito ruim. Muito ruim mesmo. O jogo bateu um recorde negativo na história dos mata-matas de Copa do Mundo, o maior tempo sem finalização na história dos mata-matas de Copa. Eles ficaram quase 30 minutos sem bater uma bola no gol. 30 minutos sem finalizar uma bola no gol no primeiro tempo. Os goleiros
pouco ou quase nada trabalharam, voltaram pro vestiário com o uniforme limpinho, voltaram pro vestiário sem sujar nada da camisa, porque não precisou, porque ninguém bateu no gol. E o primeiro tempo foi resumido a isso. O segundo tempo, a Inglaterra que pressionava, a Inglaterra que batia, a Inglaterra que tentava agredir, mas que era mais agredida do que conseguia devolver, acha um gol. E por que eu digo que acha um gol? Porque é um lance que a defesa da Argentina tá correndo para trás, que é talvez o ponto mais fraco dessa defesa argentina, a recomposição. Não é um time que recompõe rápido, diferente da Espanha, por exemplo, que eles vão enfrentar na final, que é um time que recompõe muito rápido. A Argentina não consegue ter essa recomposição tão rápida. É um lance que eles estavam correndo para trás, vem um cruzamento, e desse cruzamento o Gordon vai lá e balança as redes para fazer 1-0 para a Inglaterra. E é nesse momento que a Inglaterra comete o pior erro que ela podia ter cometido. A Inglaterra faz o gol no começo da segunda etapa, antes até da parada para hidratação. Antes da metade do segundo tempo, sai o gol da Inglaterra, sai o 1-0 da Inglaterra. E daí o Thomas Tuchel para de agredir a Argentina. Deixa a bola com a Argentina, deixa a Argentina gostar do jogo, fecha a casinha. A Inglaterra foi resiliente ainda por muitos minutos para conseguir manter o resultado em 1-0. O Thomas Tuchel enche de dobra de lateral, enche de zagueiro. Chegou um momento que a Inglaterra estava jogando com uma linha de 7 jogadores na defesa. É muito absurdo se você pensar isso. E alguns, claro, não eram nem zagueiros nem laterais, mas estavam ali fazendo a recomposição. E pô, uma linha de 7. No caso, se você parar e olhar friamente, era uma linha de 5 e uma linha de 4. Certo? Era uma linha de 5, uma linha de 4. E daí um homem lá na frente que era o Harry Kane. Mas a Inglaterra fechou a casinha. Só que contra um time que tem esse mérito em não morrer, que não desiste, que não larga o osso e que tem um jogador diferente, muito diferente, fora dos padrões, você não pode adotar essa estratégia. Você não pode. Não pode, simplesmente. E daí, num chute de fora da área, o Enzo Fernandes vai lá e faz o 1-1. Muita gente dentro da área. Eu acho que o Pickford vinha fazendo uma excelente Copa do Mundo, inclusive. Fez duas defesas de gol no primeiro tempo. 2 defesas em bolas de gol. Acho que uma no final do primeiro tempo e uma no começo do segundo. Uma cabeçada que ele pega no contrapé. Mas no lance do gol, eu acho que o Pickford poderia ter feito melhor. Não vou dizer que ele falhou, porque foi uma pancada. Mas ele poderia ter feito melhor. Ele dá um passo pro lado para tentar enxergar, porque tinha muito defensor na frente dele. E esse passo pro lado deixa o canto direito aberto e é lá no canto direito que o Enzo Fernandes manda a bomba. Eu acho que se o Pickford tivesse melhor posicionado, talvez ele não teria levado esse gol. Ok, nesse momento, quem estava assistindo o jogo? Eu, você, todo mundo sabia que a Argentina ia virar. Todo mundo sabia. Na hora que a Argentina fez o 1-1, todo mundo sabia que a Argentina ia virar. Vou voltar a falar do Ancelotti. Falavam muito isso do Real Madrid do Ancelotti, que tinha aquelas viradas épicas no final, igual tá acontecendo com a Argentina agora. Aquele Real Madrid, o que falavam sobre o time era: o primeiro gol, o Real faz. O segundo gol, o adversário toma. O que isso quer dizer? O primeiro gol a Argentina teve que achar. A Argentina foi muito feliz, o Enzo foi muito feliz em acertar aquele chute, o Pickford poderia ter feito melhor e tal. Então o primeiro gol a Argentina achou, a Argentina fez. O segundo gol, a Inglaterra que tomou. A Inglaterra que tomou aquele gol. Você tem, acho que tinham 5 zagueiros e mais alguns outros jogadores que estavam na área no momento do cruzamento do Messi. Você tem essa quantidade de defensor na área e você toma um gol de cabeça pro Lautaro Martinez, que não é um centroavante alto. Não é um centroavante alto. Não é conhecido por gols de cabeça, o Lautaro. Muito pelo contrário, é conhecido pelo que ele faz com a bola no chão. Então, foi um gol que a Inglaterra desesperou. A Inglaterra acabou sofrendo. Tentou ainda fazer alguma coisa, algum milagre no final, mas pouco conseguiu. A Inglaterra finalizou 3 vezes. 3 vezes.
3 vezes no segundo tempo. 3 vezes. O gol. E depois mais 2 finalizações. 2 finalizações que acontecem logo depois do gol. Uma do Bellingham e a segunda eu não vou ter certeza do nome. Mas a Inglaterra finaliza 3 vezes em todo o segundo tempo. E a Argentina martelou, fez o gol e a Inglaterra tomou o outro. 2-1 Argentina, com muito mérito da Argentina para não morrer, para se manter atacando, para se manter querendo e virar o jogo no tempo normal, mas com muito demérito da Inglaterra por recuar o time, parar de pressionar, se contentar com 1-0 contra uma equipe que já tinha feito viradas na Copa do Mundo, achar que o jogo estava ganho, parar de atacar, tentar ganhar na resiliência, ganhar na posse de bola, ganhar numa malandragem que eles não têm. Ganhar numa malandragem que a Inglaterra nunca teve. E perdeu o jogo. Perdeu o jogo. Uma pipocada gigante da Inglaterra em recuar o time depois do 1-0. Coisa de time pequeno. Coisa de seleção pequena o que fez a Inglaterra. A Inglaterra tentou fazer o que o Japão tentou fazer com o Brasil. O Japão fez 1-0 no Brasil, o Japão fechou a casinha, ficou tentando jogar no contra-ataque, a Inglaterra tentou fazer a mesma coisa com a Argentina. Só que uma coisa é o Japão tentar fazer isso com o Brasil, o Japão que tem 0 Copas do Mundo, que agora tá começando a criar uma tradição no futebol, com o Brasil, que é pentacampeão do mundo, a seleção mais tradicional da história, do que a Inglaterra, que inventou o esporte, que tem uma Copa do Mundo, mais nada, mas tem uma Copa do Mundo, e a Argentina, que é tricampeã do mundo. É campeão do mundo contra campeão do mundo. Você não pode dar uma dessas. Você não pode se apequenar desse jeito de frente em outro campeão do mundo. Terrível a estratégia que adotou a Inglaterra. Terrível a estratégia que adotou a Inglaterra. E agora, a Argentina tá na final, com os méritos dela, mas com muitos deméritos da Suíça, por causa daquela simulação e expulsão estúpida, da Inglaterra pela sua covardia no jogo, do Egito que não soube segurar um resultado. Eu não vou nem falar do Cabo Verde, porque o Cabo Verde surpreendeu todo mundo. O Cabo Verde jogou mais bola do que a gente podia imaginar. Então o Cabo Verde não tinha... A missão do Cabo Verde não era eliminar a Argentina. Tá certo? É isso. Agora dependemos aí do Lamine Yamal para bater os argentinos no domingo e ver se a gente impede a Argentina de ganhar mais uma Copa do Mundo. Na minha vez, o Pelé é argentino. Que fase. Que fase. Like no vídeo, se inscreve no canal, me siga também lá no Instagram, o link tá na descrição. Muito obrigado para você que acompanhou. E ainda vamos ter um pré-jogo para sair entre Espanha e Argentina, que eu vou falar um pouco mais dessa decisão da Copa do Mundo. Valeu!